Passou o avião. Estava escrito? Corinthians campeão. Olá, aqui é a Juliane Furno e hoje a gente vai gravar mais um vídeo do bloco Economia e Conjuntura. E a pauta da vez é pandemia, desigualdades e vamos conversar um pouco sobre a lista dos novos bilionários. Antes disso, só lembrar para quem está chegando pela primeira vez de se inscrever aqui no nosso canal, ativar sininho e quem está chegando ou não está chegando pela primeira vez, também lembrar de deixar aí o seu comentário, o seu like e a sua sugestão para próximos vídeos. O vídeo de hoje, então, é para tratar de como a pandemia atual afeta as desigualdades sociais. Em primeiro lugar, é importante lembrar que a economia brasileira já estava em crise antes da pandemia. Então lembrem que em 2015 e 2016 a gente teve a nossa última grande crise, quando o Brasil perdeu algo próximo de 8% do seu PIB no somatório destes 2 anos. Essa, por um lado, não foi a maior crise da nossa história, mas decorreu dela, com certeza, a recuperação, essa sim, mais lenta da história brasileira. Então a gente teve um tombo muito expressivo e ao invés de depois a gente verificar a tal da subida em V, a economia brasileira ficou tipo andando de lado, assim. Então ela ficou crescendo em torno de 1% ao ano e como a economia cresce pouco e a população também segue crescendo nesse período, acontece o que a gente chama de semi-estagnação, ou seja, em termos per capita, a produção interna de riqueza dividida pela população total ficou praticamente igual. Só que não, porque para ter ficado praticamente igual, o crescimento do produto dividido pelo total das pessoas, a gente teria que levar em consideração que neste período toda a riqueza criada não foi desigualmente distribuído. E aí é que tá. O bolo da economia não cresceu, ou seja, ficou praticamente igual. Mas as fatias que cada segmento se apropria estão cada vez mais desigualmente distribuídas. Em 2019, portanto pré-pandemia, a economia brasileira acumulava 17 trimestres seguidos de elevação na desigualdade. Portanto, desde 2015, as desigualdades crescem no Brasil, interrompendo uma trajetória dos anos anteriores. De 2014 a 2019, a renda do trabalho da metade mais pobre dos brasileiros caiu 17%, segundo um estudo da FGV. Por outro lado, a renda do 1% mais rico aumentou quase 11%. E a fatia ali do meio, da classe média, acumulou uma perda de 4%. A fórmula que deu corpo à trajetória de redução das desigualdades sociais e principalmente de redução da pobreza no Brasil nos anos 2000 foi, na verdade, uma combinação de duas coisas. A primeira foi o crescimento econômico e a segunda foi a efetivação de várias políticas públicas, especialmente as transferências diretas de renda, como programas sociais, mas mais importante ainda foi a política de valorização do salário mínimo, que tinha como regra não só recompor a inflação, mas socializar os ganhos econômicos com os trabalhadores. Afinal, os trabalhadores são os verdadeiros criadores de riqueza. Então, além da inflação, entrava no cálculo do reajuste do salário mínimo a variação do crescimento do PIB dos 2 anos anteriores. Como o salário mínimo ele é uma espécie de farol para mais ou menos 50 milhões de trabalhadores, a sua elevação impacta diretamente os trabalhadores mais pobres e também aqueles que não necessariamente ganham salário mínimo, mas que o seu salário de alguma forma acompanha esse salário mínimo de referência. Foi isso que permitiu não só reduzir a desigualdade funcional da renda do trabalho, mas até desigualdades raciais e de gênero na sociedade, já que as mulheres e os negros são a maioria dos trabalhadores que recebem salário mínimo. Então a sua elevação ajuda a diminuir o fosso dentro da própria classe trabalhadora. Pós-2015, principalmente pós-2016, com o governo Temer, a economia brasileira parou de crescer. E não só não seguiu essas várias políticas sociais, quanto a aprovação do teto de gastos restringiu ainda mais o gasto em políticas sociais, que atuavam como grandes redutoras das desigualdades no Brasil. O gasto social no Brasil
dentre todos os países da América Latina, o que mais reduz as desigualdades sociais depois de aplicadas as políticas de transferência de renda. Então, depois que se aplicam os gastos sociais na renda total, principalmente aí com saúde e educação, o índice de Gini, que mede as desigualdades, recua em 9%. Então, isso mostra a eficácia do nosso sistema de proteção social e como a redução do gasto público ela impacta também no aumento das desigualdades sociais. Portanto, a pandemia, dá para dizer que acelerou e intensificou um conjunto de desigualdades, mas que já estavam em curso na sociedade brasileira. Ou seja, além da política econômica, que inibe o crescimento econômico porque contrai a renda e aumenta também as desigualdades porque contrai a renda, o aspecto sanitário e a ausência de medidas emergenciais concorrem aí para explicar por que a situação do Brasil está ainda bem pior. Então, a natureza sanitária da crise, que coloca a necessidade do isolamento social e a restrição do funcionamento de várias atividades econômicas, impacta mais os mais pobres, os menos protegidos no mercado de trabalho. Aqueles que também já estavam desempregados ou que eram trabalhadores informais ou mesmo que eram trabalhadores por conta própria. Então, diferente do padrão das crises anteriores, que afetavam principalmente o emprego formal, aumentando a informalidade, essa crise preservou um pouco mais o trabalho formal e impactou sobretudo no informal, que virou trabalhador desempregado. O setor mais atingido economicamente foi justamente o setor de serviços, pela menor possibilidade de trabalhar em home office e pela própria natureza da ocupação que exige maior interação social. Só que é nos serviços, e principalmente nos serviços pessoais, que estão a maioria dos trabalhadores que são mulheres e que são negros, ou seja, a própria dinâmica da crise ajuda a explicar a maior desigualdade ainda dentro da própria classe trabalhadora. Além do mercado de trabalho, outro elemento que explica o aumento das desigualdades é esse sanitário mesmo. Então, os mais pobres, eles têm maior chance de contrair e também de morrer por conta do novo coronavírus. Isso porque entre os mais pobres é mais difícil fazer os procedimentos básicos de higiene, distanciamento social, porque a gente está falando de um país com uma enormidade de pessoas que não acessa o saneamento básico e que moram em locais precários, às vezes com várias pessoas dividindo o mesmo cômodo. Em 2021, o Brasil ele bateu a marca de 39 milhões de pessoas consideradas pobres, que é quem vive com uma renda per capita mensal de até R$ 89 só por mês. Pelo menos metade dessas entrou diretamente no mapa da fome, porque tem renda insuficiente para alimentação básica. E se a gente for alargar um pouco o conceito de fome para pegar aqueles que vivem um quadro de crônica insegurança alimentar, dá para dizer que praticamente metade da população brasileira, em torno de 100 milhões de pessoas, vive com essa situação. E é como já dizia a música das meninas, O motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Porque no outro extremo, segundo aí um relatório da Oxfam Brasil, durante a pandemia, 42 bilionários tiveram um aumento da sua fortuna na ordem de algo em torno de 180 bilhões de reais. Ou seja, 42 pessoas poderiam ter bancado todo o auxílio emergencial do ano de 2020. Há alguns dias atrás, também saiu uma nova edição da revista Forbes que mostra que o Brasil ganhou 20 novos bilionários no ano de 2020. A riqueza, para vocês terem uma ideia, conjunta da totalidade desses bilionários é algo como 219 bilhões e não é de reais, é de dólares. Se a gente for olhar para esses caras, vou pegar só o exemplo de um desses bilionários, que é o Jorge Paulo Lemann. Ele é o cara mais rico do Brasil e ele é coproprietário da Ambev e de um grande fundo de investimento. E vocês sabem como que ele acumulou tanta riqueza? Aí fica a dica. A melhor forma de ser rico no Brasil é sendo rico. What the fuck?
O Lehman é herdeiro de um grande grupo comercial europeu que, por sinal, acumula várias condenações por abusos trabalhistas. E falando em condenação, também ele já foi condenado pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, por prática de fraude cambial, operações irregulares e remessa ilegal para o exterior. Em síntese, as crises, por natureza, elas já tendem a aprofundar as desigualdades sociais. E essa crise, em especial, marcada por uma economia já em crise anteriormente, pelo aspecto sanitário ali de paralisação parcial das atividades econômicas, tende a aprofundar as desigualdades ainda mais. Então, nesses períodos, só o Estado Nacional consegue levar adiante um conjunto anticíclico de medidas, né, que são capazes não só de dirimir o ciclo recessivo econômico, mas de elaborar um conjunto de políticas públicas que sejam capazes de atuar aí na contramão das desigualdades sociais que são produzidas e reproduzidas na própria lógica do mercado. Então, como eu falei, as desigualdades sociais, elas estão muito ligadas às crises econômicas, né? As crises, elas impactam as incertezas, as expectativas dos agentes econômicos que blindam, de certa forma, o avanço do investimento, e isso contrai as condições de geração de emprego e de renda. Então, as crises por si só são bastante problemáticas do ponto de vista do aprofundamento das desigualdades, e esta crise em especial, seguida de um receituário de austeridade prévio com essa dimensão sanitária, somado à ausência de políticas efetivas do Estado brasileiro para proteger o emprego e a renda, nos logrou essa marca triste de ser um dos países que mais tem aprofundado a desigualdade no mundo, né? Ao mesmo tempo, um imenso contingente de pessoas que sofrem a letalidade, que perdem a vida em função da pandemia, um conjunto de pessoas desempregadas, subutilizadas, de empresas fechando e, por outro lado, pessoas despontando e acumulando extremamente capital num período bastante drástico para a sociedade brasileira como um todo. É isso, espero que tenham gostado. Até a próxima.